Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, a todos que nos acompanham. Estamos nós aqui mais uma vez, nessa quinta-feira, dia 24 de dezembro de 2020, penúltima quinta-feira deste ano. Graças a Deus, esse ano tão complicado, tão difícil. Estamos aí chegando ao fim, mais um ano de lutas, mais um ano de vitória. Estamos aqui com essa responsabilidade nessa noite de trazer uma rápida palavra. Eu imagino que nesse momento a grande parte das pessoas estejam aí reunidos com a sua família, talvez até mesmo você que está nos assistindo nesse momento. E o que nós temos para trazer nessa noite é uma palavra simples, uma palavra rápida, uma palavra de alegria para todos nós. Nesse momento eu convido a vocês que podem nos acompanhar um rápido trecho muito conhecido de todos, que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Vou ler o versículo 2 e o versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 2. Estou com um trecho aqui aberto aqui para adiantar o nosso tempo. Diz o seguinte: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Pois bem, o que muitos falam, o que todos estão cientes, é que nesse momento o mundo está falando muito em Natal. E obviamente vocês sabem que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Por quê? Bem, cientificamente falando, comprovando, para nós que estamos aqui no Brasil, agora dezembro é verão, calor, esse tempo que todos estão aí vendo. Porém, para aqueles que estão no hemisfério norte, para aquele povo que está naquela região, você já deve ter visto pela internet que lá agora é neve, é frio, porque lá é uma estação oposta à nossa. Lá nesse momento é inverno. E na tradição nos diz que os pastores eles recolhiam os seus rebanhos nesse período. Então não havia condição dos animais estarem ali livremente circulando pelo pasto por causa do frio, por causa daquele inverno rigoroso. Então você pode imaginar claramente que o imperador de Roma e nem mesmo os pais de Jesus iriam colocar ali o seu filho naquele frio para esperar ali o censo. Então, uma coisa é certa, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, e a Bíblia é clara ao não mostrar essa data, porque o mais importante não é a data, mas o mais importante é saber que ele nasceu. Aí você pode perguntar, mas então por que as pessoas comemoram no dia 25 de dezembro? Bem, isso aí daria um longo estudo, daria uma longa explicação. Basicamente, a gente tem que voltar lá na tradição, que o dia 25 de dezembro, na verdade, era usado para se adorar ao Deus Sol. E era uma festa pagã, uma festa com muita orgia, uma festa com muita bebida, uma festa com tudo aquilo que desagrada a Deus. E isso é de muito tempo. Tem uma passagem aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 8, e Ezequiel capítulo 8, versículo 14, diz o seguinte, que o próprio Deus levou, no caso o profeta Ezequiel, levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Tamuz, para quem não sabe, é um filho de Nimrod. Quem que é Nimrod? Nimrod era neto de Caim. Caim já é um personagem bíblico mais conhecido, né? Caim, filho de Noé, aquele que foi
amaldiçoado. Na verdade, não é Caim, é Cão, desculpa. Então, esse homem, ele é aquele que fez tanta coisa errada. Nossa, Nimrod, se você pesquisar Nimrod, você vai ver lá tanta coisa errada que ele fez. Ele casou com a própria mãe, é muita coisa errada que esse homem fez. E então, esse filho dele aí com a sua própria mãe, chamado de Tamuz, ele morreu, e a sua mãe, a sacerdotisa Semiríades ali, ela vai falar que o seu filho era o Sol, o Deus Sol. Enfim, um dia eu trago para os irmãos uma explicação melhor, porque é bem complexo, não é esse o objetivo desse vídeo de hoje. Mas na tradição eles adoravam aí o Deus Sol, e o próprio Deus aqui no versículo 15 diz o seguinte: vês isto, filho do homem, ainda tornarás a ver abominações maiores do que essas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Então Deus está mostrando para o profeta Ezequiel aqui uma abominação muito grande, que é o seguinte: esses homens estavam ali no átrio da casa do Senhor, ou seja, no templo. É como se alguém tivesse hoje dentro aí do templo onde você se reúne, a porta do templo, porém de costa para o templo e de frente para adorar um Deus qualquer, um ídolo qualquer. Nesse caso, esses homens estavam adorando o Deus Sol, o que era uma abominação para Deus, porque era um ídolo pagão, e Deus já havia alertado ao povo sobre isso. Então o que vai acontecer? O povo sempre tinha essa festividade muito famosa em Roma, e aconteceu que Constantino, um imperador romano, ele se converteu, e eu digo converteu entre aspas, porque foi toda uma estratégia ali política, ele se converteu ao cristianismo. E uma vez dizendo cristão, ele tinha que pelo menos mostrar uma aparência de alguém que estava tentando não mais conviver com a forma mundana de antes, né? Só que o dia 25 de dezembro ali era a festa de Deus Sol, uma festa muito famosa, que dava muita alegria ao povo, uma festa que dava muito prazer, uma festa que o povo se presenteava, se alegrava, o povo comia muito. Então, o que ele decidiu? Vamos mudar, ao invés de falar que vai adorar o Deus Sol, vamos adorar então ao Filho de Deus, ao menino Jesus, né? Então ele trocou uma coisa por outra, manteve a mesma data para que o povo já mantesse esse costume. E interessante que muitas das coisas que faziam na festa pagã continuou se fazendo na festa, a comilança, a bebedeira, o juntamento de pessoas, e talvez é feito de tudo menos adorar ou fazer o correto, que seria lembrar de Jesus. E o próprio Deus havia alertado isso, porque talvez você pode falar assim: mas é errado comemorar o Natal 25 de dezembro, é certo? Deus havia alertado ao povo de Israel, no livro de Deuteronômio, no capítulo 12, no versículo 1, que ele fala o seguinte: esses são os estatutos que tereis cuidado em cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuir todos os dias que viverdes sobre ela. Totalmente destruirei todos os lugares onde as nações que possuireis serviram seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda a árvore frondosa. E continuando então, Deus havia dito o seguinte: quando vocês chegarem em uma terra estranha, vocês destruírem ali aquele Deus, aquele costume pagão, destruir toda essa abominação que eu não suporto, não condiz com a minha santidade, ele diz o seguinte, o versículo 30: guarda-te que não te enlaces, seguindo-as depois que forem destruídas diante de ti,
que não perguntes acerca dos teus deuses, dizendo, assim como serviram essas nações os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. E assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor, que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. E tudo o que eu te ordeno, observarás para fazer, nada lhe acrescentarás e nem diminuirás. Isso está lá em Deuteronômio, no capítulo 12, a orientação de Deus para o povo, que era basicamente o seguinte, ó, sabe aquilo que eu não gosto que eles fazem? Então, vai acontecer que vocês vão chegar lá e vocês vão destruir aquilo ou dizer que destruiu, mas daqui a pouco vocês vão adaptar ali do seu jeitinho e vai dizer que está fazendo para Deus, mas não é para Deus. Não é para imitar, não é para repetir, não é para fazer nada igual, porque isso é abominação. O sentido original já é abominação para Deus, e Deus não gosta de imitação. Então, quando aquele imperador ele vai instituir esse mesmo dia 25 para ser comemorado como sendo o nascimento do Filho de Deus, ele está basicamente trocando um Deus por um outro. Ele queria manter a festa, ele queria manter a alegria do povo, e apenas para poder mostrar uma aparência ali de falso convertido, ele disse, ao invés de adorar o Deus Sol, vamos adorar ao Deus Jesus. E por que o dia 25 de dezembro? Como eu disse, lá é o inverso daqui. Aqui no Brasil, não sei se todos sabem, mas o menor dia do ano é o dia 24 de junho. É o dia em que o sol nasce mais tarde e se põe mais cedo. Lá é o dia 25 de dezembro. É o menor dia do ano, né? O dia a dia, né? O sol fica por menos tempo no céu nesse dia. Então, por isso que eles adoravam o Deus Sol como ele que fosse o nascimento um período que estaria por vir, em que o Sol era o Deus deles, né? Enfim, é uma coisa mais complexa, mas apenas para dar aí um breve lembrete aí de como que surgiu aí. Então os irmãos cheguem à sua conclusão aí, se Deus está ou não está nessa história. O que nós estamos aqui trazendo para você nessa noite é que mais importante do que saber data, mais importante do que saber o mês, né, o motivo, é a gente estar sabendo que ele nasceu, e a própria palavra que nós lemos agora diz que um filho, né, um menino se nos deu, ou seja, foi um presente. O próprio Jesus, lá em João, no capítulo 3, verso 16, ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu fico pensando que quando Jesus nasceu, o que aconteceu? A história nos diz que estava tudo lotado, estava tudo cheio, grande multidão se juntou, grande multidão ali estava para cumprir aquele objetivo que era o censo. Enfim, não havia espaço para Jesus. Ele não encontrou em nenhuma casa um espaço. E isso nos faz refletir nos nossos dias atuais, principalmente agora. Será que Jesus tem encontrado espaço nas nossas casas? Será que Jesus hoje tem encontrado um espaço na sua casa, um espaço no meio da sua comemoração, um espaço no meio da sua família? Será que haveria ali um local que você poderia dizer, Jesus, entre, fique, se estabeleça? Porque muitas vezes o que nós vemos é que nesses dias as pessoas pensam em tudo. Pensam em uma grande festa, pensam em presentes, muitos presentes, pensam em confraternização, aquele período até de falsidade, né? A pessoa talvez o ano todo brigando com a família, nem se vê, aí chega o Natal, quer reunir a família e quer fazer aquele jantar, mostrar que tudo está bem, enfim, a hipocrisia, como diz alguns. E Jesus, que a gente tanto fala, o menino Jesus nasceu, e talvez esquecemos. O mais importante não é
focarmos, no Natal, no dia 25 de dezembro eu tenho que lembrar de Jesus, lembrar da forma correta, qual foi o seu sacrifício. Não, não é só nesse dia. É todo ano, todos os dias. E principalmente não focar nessa imagem do menino Jesus. Já foi essa época de menino Jesus, ele já cresceu, ele já deixou aí o seu legado, ele já se tornou um homem adulto, ele já morreu, já ressuscitou. Então, a gente não deve ficar preocupado com esse estereótipo de o menino Jesus. Não, o rei Jesus. E quem que é esse Jesus que nós devemos preocupar? O sentido real é o que está dizendo nessa lição de hoje. O povo que andava em trevas, ele vai avistar uma grande luz, e sobre os que habitavam a sombra da morte resplandeceu a luz. 2020 foi um ano muito difícil. Está sendo um ano muito difícil. Talvez muitas pessoas que estão nos assistindo, talvez tenham algum testemunho de alguma luta que passou, de alguma dificuldade que enfrentou. O Covid está aí o ano todo fazendo vítimas, levando pessoas até a morte. E muitas dificuldades, dificuldade de se encontrar, de se abraçar, dificuldade de reunir, dificuldade de se locomover, cheio de restrição, até para congregar hoje em dia está tendo restrição. E nós devemos acreditar, ter fé, ter esperança que assim como para aquele povo que estava em escuridão resplandeceu uma luz, nos dias difíceis que nós estamos vivendo hoje também, há essa esperança de resplandecer essa luz que é o Senhor Jesus Cristo. E quem é Ele? Quais são as suas características que nós devemos recordar todos os dias? O profeta Isaías ele vai nos dizer que Ele seria maravilhoso. Em algumas versões, como na Bíblia Jerusalém, está junto à palavra. Aí no caso seria maravilhoso conselheiro, né? E um nome maravilhoso, ou um ser maravilhoso, ou alguém maravilhoso, é alguém que faz sobrenatural, algo que faz maravilhas, que faz aquilo que nós nos radiamos em ver, que nos traz alegria em ver. Essa é a característica desse Deus que nós servimos, um Deus que veio a esse mundo para fazer maravilhas, um Deus que veio a esse mundo para fazer algo sobrenatural. Nós devemos também lembrar da qualidade, da característica de conselheiro. Talvez nós nos esquecemos disso. Jesus, ele deu tanto conselho, ele deu tanta palavra de ânimo, ele deu tanta palavra de motivação. Jesus, ele em certos momentos, quando realmente foi necessário, ele foi mais rígido, né, mais duro, mas em grande parte do seu ministério ele foi manso. Ele foi alguém que trazia ali um abraço, alguém que trazia ali uma atenção, alguém que estava ali pronto para ouvir, alguém que estava ali pronto para ensinar. Jesus nunca estava ali somente para julgar, somente para condenar, muito pelo contrário. Enquanto muitas das pessoas estavam ali diante de uma situação para condenar, né? Quem lembra a história da mulher adúltera, Jesus estava ali para perdoar, estava ali para ser o conselheiro, estava ali para mostrar um novo caminho. E é desse Jesus que nós temos que estar sempre falando, um Jesus que está ali para ser conselheiro, um Deus que está hoje disponível 24 horas por dia para ser o nosso conselheiro. Quantas decisões erradas talvez você tomou este ano por esquecer disto, que há um Deus conselheiro que pode te dar conselhos sobre as suas decisões, te mostrar o que deve ser feito, né, as suas atitudes. Esse menino que nos foi dado, que hoje já cresceu, que já cumpriu a sua missão aqui na terra, e ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, tão forte que nem mesmo a morte pôde matá-lo, nem mesmo a morte pôde vencê-lo. A morte achou que venceu, mas quem ressuscitou não ficou morto, então a morte não venceu essa batalha. Da mesma forma como ele venceu a morte, ele pode nos dar essa vitória também. Aqueles que morreram, aqueles que descansaram,
Nós temos essa esperança que esse mesmo Jesus que um dia ressuscitou dos mortos, ele também vai trazer a vida, essas pessoas, para levá-los para o paraíso, para levá-los para o céu, que é a promessa, está na Bíblia. Nós confiamos na palavra de Deus. Esse mesmo Jesus que ele é Pai da eternidade. Você já parou para pensar o que é eternidade? A dimensão que isso é? Algo que é eterno, ou seja, não tem nem começo, nem fim. É até difícil para que a gente consiga imaginar. Então, esse Deus, ele é Pai da eternidade. Olha o tamanho da dimensão que tem aí o Deus que nós servimos. Talvez a gente até esquece dessa dimensão. Então a gente não deve ficar colocando as dificuldades do dia a dia em uma alta estatura e esquecemos que o Deus a quem servimos, ele é um Deus forte e Pai da eternidade. Ele domina sobre o tempo. Para ele não tem passado, presente ou futuro. Ele está em tudo, em todo lugar. Então ele conhece tudo, tudo. Está todo sobre o controle da sua força. E ele também é o príncipe da paz. E isso já é autoexplicado, né? A paz que tantos procuram, a paz que tantos desejam. Temos um que é o príncipe dela. Temos um que é a figura mais importante, o representante maior da paz, que é Jesus Cristo. Nesta noite, né, não é tanto um estudo, mas é uma breve palavra então, que nós queremos compartilhar com vocês aí. Eu desejo que toda a família, que todos aqueles que você ama, eles encontrem em Cristo, eles encontrem esse real sentido do que Deus nos deu, que é algo maravilhoso, algo disponível para ser o nosso conselheiro, nosso amigo que vai nos ajudar. Um Deus que é forte, ou seja, não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua dificuldade, não importa o que você está passando, Deus é mais forte do que isso. Ele é Pai da eternidade, Ele também é o príncipe da paz. Que nessa noite nós fiquemos com essa palavra e que nós possamos refletir qual que é o sentido, qual que é o sentido real do que nós temos feito para com Deus. Nós temos substituído o real sentido da essência do sacrifício de Cristo por coisas banais, coisas mundanas, coisas pagãs. Não é isto que Deus quer. Não é isso que Deus deixou na sua palavra. O sacrifício foi feito. A Escritura é clara ao nos alertar sobre isto. Que nós possamos então nessa noite ficar meditando sobre isto. Que tudo aquilo que nos afasta de Deus, que não é da vontade de Deus, que a gente tira do nosso meio e que possamos focar unicamente em adorar, em agradecer a Deus pelo presente maior, que foi essa oportunidade de salvação que Ele nos deu através do Seu Filho Jesus. Nessa noite, nesse momento, eu convido você a fazer uma oração, se você puder aí, pare o que está fazendo e vamos agradecer ao Senhor, tá bem? Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos alegres mais uma oportunidade que o Senhor nos deu. Senhor, nesse momento eu rogo por cada pessoa que está nos assistindo ou que vai nos assistir, Senhor, que cada um esteja alegre, esteja feliz e contente pela salvação que o Senhor deu, pelo presente maravilhoso que o Senhor deu, que é o Teu Filho Jesus. Senhor, eu te dou graça por este ano que nós estamos quase findando, porque nós estamos aqui sobrevivendo, nós estamos aqui escapando, porque nós temos um Deus forte, um Deus que é maravilhoso. Senhor, eu te agradeço por cada decisão boa que nós tomamos este ano. É sinal do que o Deus conselheiro estava conosco. Senhor, muitas vezes a gente se preocupa com tanta coisa, né? Preocupa com a morte, preocupa com o nosso futuro, mas a palavra nos diz que nós temos um Deus que é o Pai da eternidade, aquele que está no comando de todas as coisas, que conhece tudo, um Deus que é o príncipe da paz, e nós rogamos ao Pai que essa paz não se aparte do nosso meio. Nós precisamos mais do que nunca de paz, de dias mais tranquilos, por mais que esteja uma tempestade, que nós possamos estar ali descansando, porque eu sei que
A maior prova disto é que no momento da tempestade estava lá Jesus dormindo. Enquanto todos estavam desesperados, o filho Jesus estava dormindo. Ou seja, ele estava no controle de tudo, ele sabia de tudo que estava acontecendo, mas estava descansando. Então eu confio, Senhor, nesse Deus que nessa tempestade que está o mundo atual, com tanta coisa ruim acontecendo, eu confio no Senhor para nos salvar dessa tempestade. Que possamos descansar em Ti, Senhor. Pai, que o Senhor abençoe cada vida representada aqui nesse momento. Se tem alguém que está nos ouvindo que ainda não te aceitou, Pai, que não aceitou a Tua palavra, que não aceitou o Teu sacrifício, Jesus, tenha compaixão dessas pessoas, convence elas que elas venham mudar de vida. Senhor Jesus, sou grato a Ti por tudo. Eu te agradeço do fundo do coração. Muito obrigado. Amém. Que nessa noite, sinta-se abraçado por todos nós, em nome dos irmãos aqui da congregação, da casa de oração, que se reúne no bairro Santo Agostinho. Que tenham uma noite abençoada, aproveitem o feriado, que façam coisas boas, ame, seja amigo, seja companheiro, haja como Cristo iria agir diante de todas as situações. Eu acho que é isso a melhor palavra que nós podemos deixar nessa noite. Se alguma coisa faltou, se houve algum deslize, que Deus nos perdoe, que Deus acrescente no seu coração a tua palavra. Em um momento oportuno a gente pode tentar estar esclarecendo mais alguma coisa. Inclusive no grupo dos irmãos eu deixei lá um link de uma matéria, de um estudo um pouquinho mais completo sobre isso, sobre a origem dessa festa pagã. Fala um pouquinho lá sobre algumas simbologias que são usadas, a origem que é pagã, ou seja, não agrada a Deus, enfim. Nós costumamos valorizar o que está na palavra de Deus e que possamos entender que Deus quer com a gente um compromisso e que nós possamos despertar e tudo aquilo que é erro que nos afaste de Deus, que a gente venha tirar do nosso meio. Eu agradeço a você que nos acompanhou, agradeço aí aos irmãos pela confiança ao longo desse ano, que nos escalou em várias oportunidades, que Deus continue abençoando cada um, a cada família, e que os irmãos orem por nós também, porque é grande a dificuldade, mas a gente está vencendo porque nós temos um Deus que é forte, né? E com isso eu me despeço, que estejam em paz, porque nós temos do nosso lado aquele que é o príncipe da paz. Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Amém.